Então vamos lá, né? Vamos começar aqui o vídeo de hoje vendo os posts salvos no Instagram. Eu estou gostando demais disso, então eu vou continuar fazendo. Então, vamos começar com esse aqui, ó. Sempre existirá uma forma de começar de novo. É interessante porque a gente pensa sobre isso, a gente tem essa certeza, mas é difícil de encontrar uma maneira de começar de novo, seja lá qualquer tipo de coisa que tenha dado errado, né? Mas todas as vezes que a gente pensar que Deus, o nosso Pai, permite que a gente comece e recomece de novo quantas vezes forem necessárias, a partir da multiplicidade das existências, a partir da reencarnação, essa dádiva que todos nós temos, né? Essa oportunidade sagrada de melhorar e de consertar os erros que temos e os defeitos que causamos em todo o conjunto no qual estamos inseridos, né? Então, se Deus nos cria dessa maneira, nos permite essa reencarnação, essa renovação, acredito que seja o caminho mais viável e que tenhamos força, coragem, esperança para tomá-lo novamente, né? Sempre existirá uma forma de começar de novo. Você acredita em tudo que você pensa? Não acredite em tudo que você pensa. Isso aqui é muito claro. Por que que a gente não deve acreditar em tudo que a gente pensa? É simples. Nosso pensamento, ele está sempre susceptível a receber informações, instruções de seres desencarnados que estão à nossa volta, de seres encarnados que estão à nossa volta, de situações, de pensamentos, de sentimentos, de traumas, de alegrias. Então, isso tudo vai formando um pensamento que nem sempre condiz com a realidade. Isso não significa que a gente não deva escutar nós mesmos, a nossa intuição. Não significa isso. Significa que tenhamos cada vez mais razão no nosso pensar, para que a gente não fique, quem sabe, preso em situações, em ideais que estão fora da realidade. Para que a gente não fique, por exemplo, construindo grandes monstros, arquitetura inexistente, apenas partindo do nosso pensamento. Pensar que aquela pessoa fez isso por causa daquilo. Ah, eu penso que aquilo dará certo, eu penso que aquilo dará errado. É um pensamento seu. A gente tem que pensar mesmo. Mas a gente não pode levar aquilo como uma verdade concreta, absoluta. É preciso que a gente entenda que nem tudo que a gente pensa é de fato uma verdade inconteste, uma verdade incontestável. Trate suas emoções como visitantes. Estão apenas de passagem. Interessante quando a gente pensa assim, né? Porque as nossas emoções às vezes nos levam a pensar, a fazer, a agir de maneira como se aquilo fosse intensamente e obrigatoriamente a única coisa, né, que há de se fazer naquele momento. Por exemplo, quando a gente está triste, a gente só vê tristeza, a gente tem uma tendência a só procurar motivos que nos entristeçam, a acumular, né, frustrações naquele momento de pensamento, e a gente sim é abordado por outros seres que estão pensando na mesma frequência. Mas se a gente perceber que agora estamos tristes, mas daqui a pouco estaremos felizes, daqui a pouco estaremos esperançosos, enfim, é um mix de emoções que sentimos. E todas as vezes que a gente deixa essa emoção à flor da pele, que a gente não processa essa emoção, que a gente não retifica essa emoção a fim de que ela não agrida tanto, né? A nossa moralidade, no sentido de não devemos nos deixar envolver em pensamentos negativos. A moral cristã nos inspira esperança. Então, todas as vezes que aquela alegria muito grande nos invade, a gente começa a tomar decisões baseadas naquele momento de alegria, e daqui a pouco aquela alegria dá uma diminuída e a gente, nossa, mas eu não podia ter feito aquilo. Fui levado pela alegria, ou pela raiva, ou pela tristeza. Então, nós ficamos. E nossas emoções,
elas estão de passagens. Ela vem, ela fica intensa, daqui a pouco ela perde um pouco a força, vai dar lugar para outra, mas nós não, nós estamos sempre aqui. Então é importante processar essas emoções melhor dentro de nós, para que a gente consiga absorver delas ensinamentos e condutas que vão nos auxiliar a melhorar, a evoluir, a ficar cada vez mais forte, né? E não o contrário. Não podemos simplesmente nos jogar nelas, né? Sem pensar com a racionalidade, porque dessa forma pode ser que em breve a gente se arrependa de ter feito, de ter pensado, de ter julgado, de ter tratado alguém por conta daquela emoção que momentaneamente tomou a nossa razão. Vamos para o próximo. Para amar alguém de verdade, precisamos ir ao velório das nossas ilusões e idealizações. O amor só nasce na realidade. Essa frase era a Flávia, ou Flávia, não sei ler seu sobrenome, era a Flávia. Arroba eu, Flávia Vascon. Então, a gente, para amar, de fato, né, precisa abandonar um pouco as nossas ilusões, o que é que a gente está idealizando para aquela pessoa, em qualquer tipo de relacionamento, né, um relacionamento afetivo no geral, entre pai, entre irmão, namorado, marido, enfim, qualquer tipo de relacionamento, se a gente ficar colocando tanta ilusão, tanta idealização, eu gosto muito daquela pessoa se ela for assim. Ah, mas aquela pessoa tinha que ser assim para que eu pudesse gostar mais dela. Aí a gente está errado, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio, a pessoa também tem. Então, quando a gente ama, de fato, a gente tem que enterrar essas ilusões e idealizações, porque assim sobra apenas a pessoa, né? Até porque, esses dias eu vi num post, que eu acredito que foi até do C.A. Lois, da Mone, né? Que eu vi um history que falava assim, né? De um livro do Bacelli, do irmão José, que a mesma expectativa que a gente coloca em cima do próximo, pode ser que ele esteja colocando em cima da gente, né? E da mesma forma que a gente não está, que ele não está conseguindo reagir a essa expectativa, pode ser que a gente também não esteja correspondendo à expectativa dele. Então é preciso que a gente saiba respeitar as limitações de todos, né, para a gente conseguir conviver em harmonia. E vamos para o próximo. Olha que interessante, ali fica bem ilustrado. Até um cidadão, né? Uma tonelada de peso nas costas dele e o coitado está tentando se virar com aquilo, né? Em contrapartida, nós temos o mesmo cidadão no outro cenário, num cenário que, opa, peraí, eu descobri um negócio, não é necessário eu carregar isso na lomba, dá para levar no carrinho também, porque o negócio é levar, não é sofrer. Verdadeiro silício, né? Que a gente fala lá no Evangelho. A gente não deve procurar nos maltratar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a fim de que com isso estejamos galgando novos postos superiores, né? A dor, ela não deve ter essa função. A dor não tem função de causa, e sim de consequência. Nós precisamos aprender que sofrer é um mecanismo de melhora, não de melhora por si só, mas de melhora no sentido de refletir se está doendo algo que está errado, o que eu tenho que fazer para melhorar, né? Não é o peso que te quebra, é a maneira como você carrega. Às vezes a gente carrega alguns pesos desnecessários, né? Sobretudo aqueles que a gente monta na ilusão dos nossos pensamentos, como a gente disse agora há pouco, né? Não é o peso que te quebra, é a maneira como você o carrega. Vamos para o próximo. E esse aqui é o iceberg, né? Quer dizer, acho que não, né? Porque não tá mar aqui do lado, mas enfim, tipo um iceberg, uma pedra, uma montanha, uma rocha, né? Vamos numa rocha aí, porque tem terra do lado. Mas, olha só, o sofrimento que você vê é uma pontinha. Aliás, é uma ponta boa, né? É uma ponta bem grande, saudável. O sofrimento que eu nunca te falei sobre, olha aqui. Olha o tamanho disso, né? Tá enraizado, tá lá no fundo. Você tá vendo só uma beirada, né? Todos temos isso, né? A gente sofre e tem dores que a gente não consegue nem conseguir exprimi-la, exportá-la, explicar para alguém,
sobre essa dor que tanto nos perturba. E às vezes, claro, que a gente consegue soltar algo sobre aquela dor, mas é só a ponta, né? Tem coisa que a gente não consegue realmente integralmente se livrar, se desvencilhar e sofre. E sofre em cascata. Sofre porque está sofrendo e sofre porque não consegue exportar. Fica com aquilo dentro, né? Causando sofrimento. E todo mundo tem, né? Cada um da sua maneira, cada um do seu canto, padece o seu tanto, né? É por isso que a gente mais um motivo para que a gente tenha empatia uns pelos outros, porque se a gente sabe aqui desse calo que aperta na gente, a gente tem que entender que, da mesma forma, o próximo também tem o calo dele que ele não mostra, né? Que está aqui enterrado, que ele não consegue falar, mas que está trazendo sofrimento, está levando dor para ele, e a gente só está vendo aqui. E às vezes a gente fala, nossa, mas você está sofrendo por isso? Isso é tão pouco, mas é porque a gente está vendo só aqui, né? Tem tanto aqui embaixo. É preciso ter empatia pelo próximo. E esse é um dos motivos, né? A gente não vê, de fato, o sofrimento que o próximo está passando. A gente vê apenas uma parte que ele nos mostra, que ele consegue nos mostrar. Seja a pessoa que traz paz quando chega e não quando vai embora. Isso aqui é bem forte, né? Tem uma leitura do Evangelho, que eu esqueci agora. O, o, eu esqueci até o que eu ia falar, na verdade. Tem uma leitura do Evangelho que ela fala assim, aqui, ó, vamos pesquisar a leitura certinho, porque, né, vamos fazer direito aqui o negócio. Aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum está associado. Então eu achei interessante trazer essa leitura do Evangelho para esse post, porque às vezes a gente passa por determinada situação, né, com a ideia de que a gente está mandando e fica com o ego lá nas alturas, que está sendo obedecido. Mas, e no mundo espiritual? Será que esse ego vai nos auxiliar, né? Se a pessoa está tendo essa ordem está sendo obedecida, mas na realidade ela está sendo detestada. E é interessante a gente pensar, mas se eu não for detestado, eu não terei respeito. Mas será que não? Será que a única maneira de colocar respeito é sendo detestado, é sendo odiado, é impondo? É uma reflexão para a gente aí, porque a gente, cada um de nós, pode pensar sobre isso. Será que quando a gente chega num local, a gente chega levando paz? Ou será que a paz está quando a gente sai daquele local? A gente está fora, a pessoa fala, graças a Deus, fulano foi embora. Interessante refletir sobre isso também. Próximo post. Recomeço não é um lugar novo, é uma nova mentalidade. Olha, eu muitas das vezes eu gosto de pensar assim também, né? Enquanto a gente continuar fazendo errado, a gente vai continuar colhendo errado. E não importa onde é que a gente esteja. Às vezes a gente tem no imaginário que, se eu sair desse emprego, se eu mudar dessa casa, se eu trocar esse carro, enfim, se eu fizer um tanto de mudanças, eu vou ter a ideia de que eu estou recomeçando, vai dar um ar novo, vai ser uma atualização e vai dar tudo certo. E aí a gente esquece que se a nossa mente não estiver pronta, disposta para assumir uma nova mentalidade, um novo pensamento, e a gente continuar fazendo as mesmas coisas, porém em lugar diferente, num carro diferente, numa casa diferente, a tendência é que nada vai mudar. Apenas geograficamente, materialmente falando, mas nosso pensamento, a nossa mente, vai continuar a replicar os erros que estavam acontecendo num outro cenário, num outro lugar,
com outros indivíduos, com outras pessoas, enfim. Recomeço não é um lugar novo, é uma nova mentalidade.